Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de passar 7 passos, 7 dicas de como podemos ouvir a Deus. Primeiramente, pureza de alma. Pra gente ouvir a Deus, a gente precisa, em primeiro lugar, ter pureza de alma. A palavra do Senhor, em Mateus 5,8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A sua alma é o seu coração. São as intenções, né? São sentimentos. Então, precisamos ter pureza, ter o coração limpo. Salmos 24, versículos 3 e 4 diz assim: quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? É aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade e também nem jura dolosamente. Ou seja, Salmo está falando, limpo de mãos tem a ver com as nossas ações, com as nossas atitudes. Nós temos que ter ações limpas e pureza de coração. Até porque a palavra de Deus fala que a saída da vida provém de onde? Do coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém a saída da vida. E a gente só vai conseguir ouvir a Deus primeiramente se a gente tiver o coração limpo. A gente precisa do sangue de Jesus. Precisamos confessar a Jesus, ser salvo. Porque só através de Jesus que nós somos salvos e limpos. E só através do Espírito Santo nós temos realmente essa ligação com o Senhor. Então, primeiramente, ter o coração limpo através do sangue de Jesus. Outra coisa, nós precisamos ter fé, em segundo lugar. Em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele recompensa aqueles que o buscam. Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, não tem como eu ter fé se eu não ouvir a palavra de Deus. E não tem como eu chegar até a Deus se eu não tiver fé que Deus existe. E tudo que não provém da fé é pecado. É a palavra de Deus fala em Romanos 14:23, na parte C do versículo. Ou seja, se eu não tenho fé, eu estou pecando. Se eu estou pecando, eu estou longe de Deus. Se eu estou longe de Deus com o coração sujo, eu não vou ouvir a voz dele. Simples assim, é tudo interligado, entende? Uma outra coisa, atitude. Terceiro, atitude. Jeremias 33:3 diz o seguinte: invoca-me e eu te responderei. Ou seja, quem dá o primeiro passo? Nós. Invocar o nome do Senhor. E aí Deus fala: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Zacarias 1:3 fala assim: portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 1:3. Quem que tem que vir primeiro? Somos nós, porque Jesus já fez tudo. Tudo que nós precisávamos. O sacrifício já foi feito na cruz, já foi consumado. Para aproximarmos do Senhor agora, só basta nós fazermos a nossa parte. Romanos, capítulo 10, versículos 9, 10 e 11, diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Vocês viram como as coisas interligam? É preciso crer no Senhor Jesus, confessar com a boca e receber Ele no nosso coração, e ter o coração purificado através do seu sangue, e ter essa atitude. Quarto lugar, andar em espírito. Lembra que lá atrás eu falei do Espírito Santo? Pois é, o Espírito Santo ele é dado a todo aquele que crê em Jesus. Todos que creem em Jesus e confessam o seu nome nascem de novo no mundo espiritual. São adotados por Deus no mundo espiritual e recebem o Espírito de adoção, o Espírito Santo, que nos faz clamar Abba. Abba significa paizinho, papai. Se você for reparar até em português, quando os bebês aprendem a falar, antes deles falarem papai, eles falam babá. Quer dizer que você acabou de nascer no mundo espiritual. Fique calmo. Um bebê não entende tudo que seu pai e sua mãe falam ainda, porque ele ainda está aprendendo. Mas pode saber que ele vai aprender e ele vai crescer. Mas ele precisa andar com o seu pai. Ele precisa andar com a sua mãe.
Da mesma forma, no mundo espiritual, você se aceitou Jesus tem pouco tempo, se você ainda não entende muitas das coisas da Bíblia, fique calmo. À medida que você for se alimentando, você vai crescendo, certo? Mas você precisa andar em espírito. Não adianta eu aceitar Jesus, entrar na igreja e continuar exatamente com a mesma vida que eu tinha antes. Eu preciso ter a atitude de levantar e andar em espírito. E dizer para minha carne, agora chega, você não mais comanda a minha vida. Quem comanda a minha vida é Jesus. Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras com gemidos inexprimíveis. Ou seja, falar em línguas, falar a linguagem do Espírito. O Espírito Santo usa isso para nos ajudar a interceder por nós diante do Pai. E um outro ponto que é importante aqui é ter o jejum. Porque quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para a nossa carne que ela não tem mais poder de influência sobre nós. Quinto, aquietar a alma. Se você entrar num ambiente muito barulhento e outra pessoa tentar falar com você, você não vai conseguir ouvir. Se a tua alma está muito barulhenta e você está andando ansioso para muitos lugares, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus em Salmos 46:10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e eu sou exaltado na terra. Jesus falou assim com Marta, em Lucas 10:41-42. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou ao menos só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não será tirada. Jesus está falando do contexto em que, o momento em que nós devemos parar para ouvir e gastar tempo na presença dele, ouvir os ensinamentos dele. Não é momento de nos preocuparmos com as coisas, de como elas vão ser resolvidas. Quando nós andamos ansiosos, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor Deus. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Não adianta ficar ansioso. A ansiedade vai botar um tampão nos seus ouvidos espirituais e não vai permitir que você escute a voz de Deus. Sexto, ser humilde. Precisamos ser humildes para ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz assim em 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso significa o quê? Que nós devemos dizer: Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu entrego em tuas mãos. Eu não estou sabendo de mais nada, mas eu entrego em tuas mãos. Eu escolho confiar. Isso é se humilhar. E quando você entrega a ansiedade, você sabe que ele está cuidando de você. E automaticamente você vai ouvir a voz dele. E por último, eu gostaria de deixar o sétimo: constância ou persistência. A palavra de Deus em João 14:23 fala assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Hebreus 10:38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não se compraz a minha alma nele. Se nós retrocedemos, o Senhor não tem prazer em nós. Mas a palavra de Deus diz que, contudo, nós não somos daqueles que retrocedem, correto? Se você se colocou à disposição do reino, não olhe para trás. Não desista. Tenha persistência e constância. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um que está aqui, Senhor, ouvindo esse vídeo, Pai. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Possamos definitivamente ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo, e que a semente da Tua palavra não seja roubada do coração desta pessoa, Pai. E que ela possa testemunhar, Jesus, em nome de Jesus aqui, que ela realmente conseguiu ouvir o Senhor ao seguir esses passos. Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.